Primeiramente, bom dia, obrigada por ceder essa entrevista ao vivo pra gente, chegando em Joinville depois de quanto tempo, hein? Deixa eu só usar rapidinho aqui. Foi deputado, prefeito, governador e ministro. Essa é a frase que o coloca ali na bio do Instagram. Bom dia, Ciro Gomes. Bom dia, Sabrina. Um forte abraço a você e a toda a gente querida catarinense que, a partir da nossa Jovem Pan de Joinville, está nos escutando. Bom, a vinda aqui trata-se, claro, desse caminho, né, ao ano de 2022. E ali observando, a gente falou há pouco, por exemplo, de combustível. E é o primeiro assunto, então, que eu já entro questionando e falando sobre. Até o Matheus Cadorim, que também aqui está com a gente para essa conversa, falou sobre a necessidade de termos propostas. E é pensar também, por exemplo, em combustível nesse sentido. Até nas suas redes sociais, essa semana você trouxe uma preocupação muito grande em relação à privatização. Sabrina, o Brasil desesperadamente de um projeto nacional de desenvolvimento. O tamanho do problema, a complexidade do problema, os números do problema brasileiro, especialmente aqueles que mais me preocupam, o desemprego aberto, a precarização do trabalho, o desalento, a violência, os indicadores de desenvolvimento educacional do país, tudo isso não será resolvido nesse espontaneísmo da mão para a boca, no varejo, na reação pouco profissional e nenhum planejamento há no Brasil. Nesse sentido, eu tenho um livro publicado que circula pelo país, em que eu defendo as bases de um novo projeto nacional de desenvolvimento. E nesse projeto ficam claras algumas questões. Uma delas tem a ver, por exemplo, com a política de energia do país. Sobre todos os aspectos, nós estamos vendo a gasolina, mas a energia elétrica no Brasil também está experimentando uma alta de preço que esse ano se aproxima de 30%. Sob o ponto de vista específico de combustível, a política, e somente a política, em 2016, com Michel Temer, mudou a política de preços da Petrobras. Como é que se calcula o preço de um sanduíche? Vamos ver se a gente ajuda o nosso ouvinte a entender bem isso, que é simples de ser entendido. Como é que se forma o preço de um sanduíche em Joinville? É o preço do pão, é o custo, quanto custa o pão, quanto custa a carne, quanto custa a maionese, quanto custa a energia do lugar que faz a coisa e um pequeno lucro para remunerar a atividade. É assim que se forma o preço das coisas, o custo mais uma remuneração para o investimento e para o trabalho. Pois bem, a Petrobras em 2016, e o Bolsonaro está agravando, abandonou essa política óbvia. E aí o prático é o seguinte, ela resolveu fazer duas coisas que aproveitam o monopólio trágico que ela exercita sobre a população brasileira. Primeira coisa, o barril de petróleo do pré-sal no Brasil custa ao redor de 10 a 12 dólares para produzir. Eles, ao invés de vender com o custo do barril de petróleo produzido em real, o salário dos petroleiros é em real, os impostos são em real, o cidadão que paga gasolina recebe em real, eles resolvem cobrar o preço do combustível, o preço do barril, como se se pudesse ser vendido no mercado externo. Então, 1000 oscilações acontecem, o barril de petróleo bate 50 dólares, eles, ao invés de cobrar os 10, 12 dólares que custa produzir aqui, cobram do povo brasileiro 40, 50 dólares. Essa é a primeira razão, a dolarização dos preços de oportunidade do barril de petróleo, que abandona a estrutura de custos da Petrobras. A segunda é que o Brasil suspendeu os projetos de investimento em refino e paralisou ao redor de 1/3 da capacidade de produção de gasolina, querosene de aviação, óleo diesel e gás de cozinha das refinarias brasileiras da Petrobras. O pretexto aí é que o petróleo do pré-sal é um tipo mais pesado e que as nossas refinarias são preparadas para refinar petróleo mais leve. Portanto, a Petrobras, com essa explosão de produção do pré-sal, tinha planos, a Refinaria Prêmio do Maranhão, a Refinaria Prêmio do Ceará, o Compes no Rio de Janeiro, e Abreu e Lima em Pernambuco, eram para processar o petróleo do pré-sal. Essas duas últimas não terminaram e as duas primeiras que eu mencionei suspenderam o investimento. E aí o Brasil está importando dos Estados Unidos, especialmente, 80% das importações vem dos Estados Unidos. Resultado, uma parte grande dos combustíveis que a gente usa aqui está dolarizada. Quando o Bolsonaro tomou posse, a gente tinha uma taxa de câmbio de R$ 3,70 por $1. Hoje chega a R$ 5,60. Então, a outra razão é que dolarizaram o preço. E aí o cidadão taxista, o motorista de aplicativo, o motorista de caminhão, que fatura o frete e as contas em real, está obrigado a pagar o combustível em dólar. Essas duas coisas vão levar o Brasil ao colapso, porque isso aí influencia na inflação e eles agora estão tentando atacar a inflação, que é por causa do governo, com taxa de juros.
Só para você ter uma ideia, ontem o Banco Central subiu 1,5% a taxa de juros numa pancada só, e isso representa 75 bilhões de reais a mais que vão sair dos cofres já muito liquidados do governo para pagar a especulação financeira. Bom, a vinda aqui a Joinville, claro, esse deverá ser um dos assuntos, mas também conversar com lideranças, representatividades do partido. Sim, Joinville é uma cidade importante do Brasil, não é só uma cidade muito importante de Santa Catarina. Aqui você tem, para o bem e para o mal, uma expressão muito forte das contradições brasileiras. O Brasil, há 20, 30 anos atrás, 1/3 da nossa produção era tirado da indústria. Hoje baixou de 10%. Tamanho é o desastre do modelo econômico que fez o país passar 10 anos paralisados. Então, Joinville é um centro industrial muito importante, bem diversificado, que sofre as consequências. Um sistema tributário caótico, tudo isso exige, né, que a gente discuta com os empreendedores brasileiros, com os empresários brasileiros, não é tanto as causas do problema quanto as pistas da solução. Eu tenho, com detalhes, propostas nessas áreas todas de política industrial, de comércio exterior, de política tributária, enfim. E venho encontrar a companheirada aí, porque nós do PDT, né, que é o Partido Democrático Trabalhista, foi muito conhecido no Brasil com o ex-governador Leonel Brizola, nós temos uma ideia concreta da importância do sul do país na construção de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Eu conheço bem, com certa intimidade, Santa Catarina. É a único estado brasileiro em que tem uma cidade do interior maior do que a capital. É um modelo econômico que eu admiro e quero copiar para tentar disseminar no Brasil, porque aqui a base rural é de pequena propriedade, com uma agricultura e uma pecuária muito diversificada, com modos associativos de produção, não é? E conheço também a pujança do turismo, conheço a pujança industrial e, portanto, eu estou em casa conversando além da identidade cultural importante, né, de uma gente austera, trabalhadora, né, que, enfim, tem tudo a ver com aquilo que eu sonho para o Brasil. Eu estou sendo, enfim, acompanhado pelo nosso vereador, que é o Lucas. Lucas vai ser nosso deputado estadual, e ele estava me dando conta ontem da necessidade de obras de infraestrutura que nem sequer estão processadas aí, especialmente as grandes pontes. Joinville, para você ter uma ideia, nessa semana ontem saiu o resultado de terça para quarta-feira, a cidade que mais gerou empregos em meio à situação que a gente está vendo aí da pandemia. Então é bem como o senhor falou, é o empenho de uma classe de empresários, desde o pequeno até os grandes. O Matheus Cadorim está aqui, tem uma pergunta, viu? Bom dia, senhor Ciro, obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho algumas perguntas, né, é importante a gente tentar extrair o máximo possível dessas oportunidades. O senhor comentou aí sobre o estado de Santa Catarina, sobre a região sul. Eu já teria uma para emendar aqui, que é qual seria o seu posicionamento sobre a reforma do Pacto Federativo, tendo em vista que Santa Catarina é o segundo estado que tem o maior déficit aí do envio de dinheiro e o retorno desse recurso de Brasília. O Pacto Federativo da Constituição de 88 está rasgado, Matheus. Hoje, não é só Santa Catarina, 23 dos 27 estados brasileiros estão no limite prudencial. Estão em condições absolutamente precárias de manejo das suas dívidas com a União e de investimento que está chegando próximo ao limite mínimo da história do Brasil. Portanto, para mim, a ferramenta de reforma do Brasil, de implantação das bases de um novo projeto nacional, passa por dois movimentos, um imbricado e condicionado ao outro. O primeiro movimento é uma grande reforma constitucional que deve ser proposta antes das eleições para que o povo, ao invés de votar no Francisco, na Maria ou no Manuel, por ódio, por paixão, vote em ideias, para que a gente transforme a eleição num grande debate sobre as causas do problema brasileiro e sobre as pistas de uma grande reconciliação nacional, encerrando essa crônica de ódio, de paixões, em que as pessoas são induzidas a votar no Bolsonaro para se livrar da corrupção e da inconsequência econômica do Lula, e agora estão obrigadas a votar no Lula para se livrar da corrupção e da inconsequência econômica do Bolsonaro. Nosso país não aguenta isso. É preciso que a gente discuta, como eu vi no seu comentário, ideias, propostas, projetos, de forma absolutamente concreta. E, de outro lado, esses projetos não vão passar se nós mantivermos essa negociação na base do toma lá da cá, da fisiologia, da corrupção, nessa história de centrão que muda tudo, mas eles não saem nunca do poder, e a notícia da roubalheira, dos orçamentos secretos, da comissão, da propina, é aquilo que desencanta a população brasileira, especialmente os jovens, com a política. Então a ideia minha é que, ao invés da gente fazer uma negociação com deputados só em Brasília, a gente envolva nessa negociação o país inteiro, mas especialmente
troque, né, a reforma que o país precisa por uma revisão profunda do Pacto Federativo Brasileiro. Essa revisão passa por uma reestruturação da dívida. Vou lhe dar um exemplo aqui. Por regra, os estados estão recolhendo entre 12% e 15% da sua receita corrente líquida para servir ao serviço da União, em troca de projetos de pseudo-austeridade que não estão levando o país a nada, a não ser a inviabilização do investimento. A minha ideia é que, em troca dessa revisão constitucional, os governadores e prefeitos recebam de volta, né, um novo pacto federativo em que a primeira parte vai ser a União, não é, dispensando gradualmente, ou colocando para vencer em prazos melhores, não é dispensando, alongando o prazo de vencimento, trocando, a gente chama disso isso em economia de swap, para incrementar o investimento. E, de outro lado, o modelo tributário que eu defendo trocará a lógica de contribuições, que os estados e municípios não participam, por uma lógica de... Matheus, tem mais uma pergunta aqui. Eu não sei como é que a gente tá de tempo aí, Sabrina, tá puxado? Última pergunta. Tá bom. Senhor Ciro, qual que seria então o seu posicionamento, vamos para a gente ser bem objetivo, o seu posicionamento sobre o projeto do Auxílio Brasil e agora, mais recentemente, então, a PEC dos precatórios como uma alternativa para furar o teto dos gastos? A PEC do precatório é uma dessas aberrações absolutamente inomináveis. Vamos explicar para o seu ouvinte. Um cidadão que tenha um direito ferido pelo Estado ou um empresário entra na justiça, apanha durante 15, 20 anos a passo de carga dos mancos que a nossa justiça anda e, no fim, ganha a ação. Quando ele ganha a ação, ele tem direito de receber aquilo que ele ganhou determinado pela justiça 15 anos depois e os prejuízos todos já causados para o cidadão e para as empresas. Isso é o precatório. O que é que essa gente está querendo fazer? É que uma sentença líquida e certa, que está na hora do governo pagar, que não tem mais recurso, que agora via uma emenda constitucional, não seja paga. Para usar esse dinheiro por um ano apenas, curiosamente, não, canalhamente, o ano eleitoral, para colocar naquilo que o governo quer expandir. E o governo não está querendo expandir, Matheus, propriamente o Bolsa Família com esse outro nome. O governo está expandindo, são as emendas de relator que estão levando 19 bilhões de reais na maior farra de clientelismo e ladroeira que tenho muita experiência, já vi acontecer na vida da nação. O ouvinte pesquise aí no Google, né, emenda do relator. Eles estão metendo 19 bilhões de reais no orçamento em que ninguém sabe para onde vai. Veja quantas pontes, ou todas as pontes necessárias para fazer em Joinville, seriam praticáveis com talvez 10% desse dinheiro, 2 bilhões de reais. E eles não fazem. Estão distribuindo aí trator com preço superfaturado, etc. O Auxílio Brasil, ou seja, uma política social compensatória, é um imperativo de um país que destruiu os empregos, destruiu a renda do povo e levou quase 20 milhões de pessoas a passar fome. Nós estamos conversando hoje, alguns de nós vão poder tomar café da manhã, mas 20 milhões de brasileiros acordaram, inclusive suas crianças, com fome. E 129 milhões, Matheus, vão comer hoje menos do que é o necessário, e esses números são os números oficiais do IBGE. Portanto, nós precisamos ter, enquanto retomar o desenvolvimento do Brasil, porque o que leva uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. Enquanto isso não acontecer, porque temos os piores indicadores de desemprego da história, nós precisamos acudir o povo com pelo menos 3 refeições diárias. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima manhã aqui em Joinville. Eu sei que a sua programação segue também pelo estado e que a gente possa, quem sabe, recebê-lo novamente, viu? Ótimo dia, muito obrigada. Muito obrigado, Sabrina. Um forte abraço a toda a gente.